é a razão do meu cantar, pois foi Ele neste dia para mim libertação. Meus irmãos e minhas irmãs, na sagrada noite de ontem, depois de nós escutarmos o belo relato do povo que atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto e foi liberto das mãos de Faraó, das amarras da escravidão, nós podemos nos unir ao salmista e cantar uma bela memória da salvação. Depois de muitos anos do povo na terra prometida, depois de atravessar tantas outras intempéries, dificuldades, problemas e os desajustes do pecado, a comunidade de Israel compôs para o Senhor um belo canto. E neste canto, fazendo memória da salvação, recordando o dia em que Deus precipitou no mar os cavalos, os cavaleiros, destruiu a tropa de Faraó, o salmista nos ensinou a rezar. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. O Senhor é o meu canto, é a razão do meu cantar, pois foi Ele neste dia para mim libertação. Nos primórdios da igreja, quando nós começamos a refletir sobre a fé e celebrar aquilo que acreditávamos, aquilo que professávamos, logo nós compreendemos que aquele dia, cujas palavras foram postas pelo próprio Deus na boca do salmista, não era simplesmente o dia em que o povo atravessou o mar. Na verdade, o povo atravessara o mar para prefigurar uma outra travessia, muito maior, muito melhor, que supera em tudo aquela primeira do Mar Vermelho. A travessia da morte para a vida, a travessia do mal para o bem, a travessia da derrota para a vitória. Por isso hoje é dia de Pessach, é dia de Páscoa, é dia para celebrarmos a vitória do povo novo que atravessou não apenas o mar, mas que atravessou a morte, o pecado e o mal. Para de vestes alvas cantar ao Senhor o hino da vitória, para cantar ao Senhor o hino da glória, porque Ele, destruindo a morte e o mal, fez de nós o povo cuja estirpe real nasce da fonte que regenera para a vida. Vida esta que não pode mais, jamais, em situação alguma, ser destruída ou aniquilada. A Páscoa não é uma mera comemoração. A Páscoa não é simplesmente uma recordação. É muito mais do que isso. É o dia que o Senhor fez para nós, para que nós cantássemos a memória da vitória, na certeza de que jamais seremos destruídos novamente. A Páscoa é a festa da vida, é a festa da glória de Deus, porque Ele revelou todo o seu poder, porque Ele revelou toda a sua força, porque Ele mostrou que nenhum duelo pode ser causa de sua derrota. Ele é sempre vitorioso e não há nada que possa destruir o seu poder e a sua força. A força de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, a glória de Deus é a salvação do homem. E por isso hoje nós cantamos vitória. Porque por sua força, por sua graça, pelo seu poder, o Senhor pode nos reerguer do sepulcro da morte. O Senhor pode nos reerguer do sepulcro do pecado. Ele nos sustentou-nos com a sua força, mostrou o poder de seu braço e nos ergueu
para que nós jamais fôssemos derrotados novamente. A memória pascal, celebrada desde os primórdios da igreja, é o evento fundante para o povo de Deus. É o evento fundante da nova aliança. Desde o princípio, já nas celebrações pascais, o povo fazia memória da grande Pessach, da grande Páscoa. No início, nós não celebrávamos a Eucaristia todos os domingos ou todos os dias, como nós fazemos hoje. Os cristãos passavam o ano inteiro se preparando, fazendo catequeses, ritos de purificação, a grande quaresma em que se vestiam de cinzas, faziam penitência para neste dia, na noite bem-aventurada da Páscoa, celebrarem a festa não mais dos ázimos, e sim do Cordeiro Pascal, e sacrificarem sobre o altar da graça, aquele que, como nós acabamos de cantar na sequência pascal, imolado já não morre, e morto vive eternamente. Celebrar a festa da Páscoa é fazer a memória de toda a economia da salvação, na certeza de que nós chegamos ao ápice da graça e da fé. Deus preparou para nós o dia de sua glória. Deus fez de nós um povo novo, o seu povo, erguido pela força do seu poder. E não nos fez de qualquer forma. Ontem, após rezarmos, cantarmos, desculpem-me, o 4º salmo da vigília de Páscoa, nós rezamos agradecendo ao Senhor, porque o dia de hoje supera em grandeza enormemente até mesmo o dia da criação, o dia em que nós nascemos para a vida. E meus irmãos e minhas irmãs, tamanha é a grandeza deste dia, que ao fazer a memória da Páscoa, a igreja nos leva a celebrar não apenas um novo nascimento, não apenas um nascimento histórico, mas o dia em que nós nos tornamos com Ele um só corpo, uma só raça, um só povo. A festa pascal é eminentemente batismal, porque é precisamente do lado direito de Cristo, aberto pela lança, que jorra o manancial da salvação. Enquanto que todos pensavam que ele era um ultrajado, desgraçado, derrotado e destruído, enquanto aquele soldado transpassara com uma lança o seu lado, Cristo fez jorrar de seu peito aberto o manancial da graça e da vida. O evangelista faz questão de recordar que de seu lado aberto não nascia simplesmente o sangue, como seria natural, mas a água da vida. Aquela água que o profeta Baruque recordou-nos, nascida do lado direito do templo, inundava a cidade de Deus e fazia nascer toda espécie de vida, renovando a criação. Do lado direito de Cristo nasce a água do batismo, a água da vida, que um dia nos fez nascer um povo novo, um povo de nobre estirpe, o povo criado, corpo do próprio Senhor. A festa batismal, meus irmãos e minhas irmãs, nos leva a esta consciência. Um dia, nós fomos criados sujeitos individuais, com almas separadas, histórias segregadas. Nós nascemos com Adão e Eva para viver na felicidade, para usufruir dos frutos de Deus, da graça do Senhor. Nascemos, é verdade, à imagem e semelhança de Deus. Mas no dia de hoje, na fonte batismal,
do lado aberto de Cristo pela lança de um algoz, nasce uma nova criação. Não mais nós precisamos nascer do ventre de nossa mãe, como respondeu o próprio Jesus a Nicodemos, mas nascemos da água e do Espírito. Um só povo, um só corpo, cuja cabeça é o próprio Deus. No batismo, nós nascemos do útero da igreja para sermos o corpo de Cristo. Membros diversos, é verdade, porque um corpo não é feito só de mão nem só de pé. Cada um de nós com um dom, um carisma, uma graça, mas todos juntos, o único corpo de Cristo. A nação sacerdotal, cuja cabeça é o próprio Jesus ressuscitado. Nós não somos mais sujeitos individuais e perdidos na história. Nós somos o povo de Deus, o corpo do Senhor, a nação santa que Ele gerou para lhe dar glória no céu, para cantar as suas maravilhas, para provar a sua força e o seu poder. Como é belo celebrarmos a festa batismal e nos darmos conta do grande dom, da grande graça de ser católico. Eu hoje aqui formo um único corpo com você que está sentado neste banco, mas também com os cristãos que estão do outro lado do mundo, lá na China, no Japão, com os que a esta hora estão começando a celebrar a Páscoa, com os que estão na madrugada da noite santa pascal. Eu sou um só corpo com os apóstolos que viram Jesus ressuscitado. Nós somos corpo de Cristo com os santos que atravessaram a história. Nós somos membros do único corpo dos mártires que morreram por causa do Evangelho, que morreram por causa do Senhor. Nós somos o único corpo com uma grande milícia celeste que diante do trono do Altíssimo, neste momento, celebra a grande liturgia, a grande festa pascal, a festa da vida. Quando Deus deu a João a graça da visão beatífica do céu, perguntando àquele ancião: quem é esta enorme multidão? Este povo de vestes brancas, que com palmas na mão celebram esta festa sem cessar. Aquele ancião respondeu a João: é o povo que lavou e alvejou as suas vestes no sangue do Cordeiro. Somos nós, o povo aspergido pelo sangue do Salvador, o povo regenerado na fonte batismal. Somos nós, meus irmãos e minhas irmãs, os cristãos de todos os tempos e lugares, o povo que nasce do útero da igreja, o povo pascal, o povo que atravessou da morte para a vida e por isso canta os louvores, por isso canta a glória do Senhor. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. O Senhor é minha força, é a razão do meu cantar, pois foi Ele neste dia para mim libertação. Unamos nesta Santa Eucaristia a nossa voz, a voz dos santos de todos os tempos e lugares, a voz dos cristãos que no mundo inteiro celebram hoje a festa pascal, a voz daqueles que por tantos motivos não podem estar em torno do altar. E cantemos o hino da glória de Deus, cantemos as maravilhas do Senhor, cantemos a proclamação da vitória, junto com aqueles que estão na divina liturgia, em torno do altar de Deus, proclamemos a vitória do Cordeiro. Proclamemos que aquele que foi imolado por nós jamais morrerá, que a morte não tem sobre ele a última palavra. Ele é luz que ilumina as nossas vidas, que atravessa o tempo e a história para nos fazer proclamar a sua vitória e o seu louvor. Não há
meus irmãos e minhas irmãs, dor, pecado ou morte que possa nos destruir, porque Ele, o Cordeiro imolado, ressuscitou e de nós fez um povo vitorioso, nos erguendo por sua força, nos faz hoje cantar o louvor do seu poder. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.